Are they scared of us? Not many tourists come here. Yeah, the kids are running away. Tadinha, as criancinhas todinho correndo desesperadas. Não, não, me deixa aqui, eu não quero ir fazer celular, não. Me deixa aqui, eu não quero ir fazer roupa, não. She wants to Tadinha. cry. Hey. Mas agora, esse vilarejo deles aqui é pra ser bem isolado, né? Pra eles nunca verem a presença, um turista diferente, assim, uma pessoa diferente. Ou eles estão sabendo de algo que a gente não sabe. Tadinho, é o desespero das crianças. Run, the kids are scared. Essa aqui não. Essa aqui quer ir trabalhar assim, na fábrica de telefone, ó. These kids are smart. They know what white people do, you know.